Guerra no Oriente Médio tira o Irã da Copa do Mundo de 2026 e cria crise inédita para a FIFA. A escalada da guerra no Oriente Médio provocou um impacto direto no futebol internacional. Em meio ao conflito e à instabilidade política no país, o governo do Irã anunciou que a seleção nacional não disputará a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. A decisão foi confirmada pelo ministro dos Esportes iraniano, Ahmad Doniamali, e abre um cenário de incerteza tanto para a organização do torneio quanto para o equilíbrio esportivo da competição. Segundo o ministro, a situação de guerra vivida pelo país tornou impossível a participação da seleção no principal torneio de futebol do planeta. O governo iraniano responsabiliza diretamente os Estados Unidos e Israel por ataques militares recentes que atingiram o território do país e provocaram uma escalada de violência na região. O episódio mais grave ocorreu no fim de fevereiro, quando uma ofensiva aérea matou o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, figura central do regime iraniano há décadas. A morte do líder desencadeou uma forte reação política e militar, aprofundando a crise e ampliando o conflito no Golfo. Autoridades iranianas afirmam que milhares de pessoas já morreram desde o início da nova fase da guerra, resultado de ataques aéreos, bombardeios e confrontos indiretos envolvendo aliados e forças regionais. O cenário de tensão também levou à mobilização militar em várias áreas do país, afetando diretamente a vida cotidiana da população e o funcionamento de instituições esportivas. Nesse contexto, o ministro dos Esportes declarou que não existem condições mínimas para que a seleção nacional participe de um torneio organizado justamente por países que, segundo o governo iraniano, estariam envolvidos nos ataques militares contra o país. Para o governo, disputar a competição nessas circunstâncias seria politicamente inaceitável. A decisão ocorre a poucos meses do início da Copa do Mundo de 2026, marcada para acontecer entre 11 de junho e 19 de julho. A competição será histórica por ser a primeira com 48 seleções participantes, ampliando significativamente o número de países no torneio em relação ao formato anterior de 32 equipes. O Irã já havia garantido sua vaga nas eliminatórias asiáticas e estava sorteado no grupo G da competição, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. As partidas da seleção iraniana estavam programadas para acontecer em território norte-americano, com 2 jogos em Los Angeles e 1 em Seattle. A ausência da equipe obrigará a FIFA a reorganizar o grupo e definir qual seleção poderá ocupar a vaga deixada pelo país. A possível substituição do Irã já é discutida nos bastidores do futebol internacional. Entre as opções mais citadas estão seleções que ficaram próximas da classificação nas eliminatórias da Ásia, como Iraque e Emirados Árabes Unidos. Outra hipótese debatida seria a escolha de uma equipe com base no ranking internacional ou nos resultados das repescagens intercontinentais. A decisão final, porém, caberá exclusivamente à FIFA, que ainda avalia os cenários possíveis. Além da reorganização esportiva, a desistência pode gerar consequências disciplinares. Pelas regras da FIFA, seleções classificadas para a Copa do Mundo não podem abandonar a competição sem sofrer punições. O regulamento prevê multas financeiras que podem chegar a centenas de milhares de euros, além da possibilidade de sanções esportivas, como suspensão de futuras competições organizadas pela entidade. O Irã também pode ser obrigado a devolver valores recebidos para a preparação da equipe. A crise também expõe como o futebol internacional continua vulnerável a conflitos geopolíticos. Historicamente, guerras e disputas diplomáticas já afetaram competições esportivas em diferentes momentos. No caso atual, porém, a situação chama ainda mais atenção porque envolve diretamente um dos países classificados para o maior evento esportivo do planeta e acontece a poucos meses do início do torneio. Outro fator que aumenta a complexidade do cenário é a relação diplomática entre o Irã e os Estados Unidos. Como um dos principais países sede da Copa de 2026, os Estados Unidos seriam responsáveis por receber delegações, torcedores e autoridades de todas as seleções participantes. Mesmo antes da decisão iraniana, havia dúvidas sobre a entrada de membros da delegação no território norte-americano, já que alguns jogadores e dirigentes poderiam enfrentar restrições de visto ou questionamentos relacionados ao serviço militar obrigatório no país. A guerra também tem provocado impactos indiretos no esporte iraniano. Competições nacionais sofreram atrasos, centros de treinamento enfrentam dificuldades logísticas e alguns atletas deixaram o país diante do clima de instabilidade. O ambiente político tenso e as perdas humanas decorrentes do conflito também afetaram o moral da população e dos próprios jogadores. Para a FIFA, a situação representa um desafio diplomático e organizacional significativo.
A entidade terá de agir rapidamente para evitar prejuízos esportivos e logísticos, já que o sorteio dos grupos já foi realizado e o calendário da competição está definido. A substituição de uma seleção exige ajustes no planejamento, na venda de ingressos e na programação das partidas. A possível ausência do Irã da Copa do Mundo de 2026 pode se tornar um dos episódios mais marcantes da história recente do futebol. O caso mostra como eventos esportivos globais, mesmo organizados com anos de antecedência, podem ser profundamente impactados por crises políticas e conflitos armados. Enquanto a FIFA avalia os próximos passos, o futuro da vaga deixada pela seleção iraniana permanece indefinido. O desfecho da guerra e a evolução da situação política no Oriente Médio podem ainda influenciar novas decisões, mas, por enquanto, o futebol mundial acompanha com atenção um episódio que evidencia, mais uma vez, que esporte e política continuam profundamente interligados.